Vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre extubação paliativa, mas, na verdade, no contexto de um plano de cuidados em neonatologia, né? Eu penso que fazer extubação paliativa é um grande desafio. Aqui a gente tem feito a extubação paliativa com mais facilidade na UTI pediátrica ou na enfermaria de pediatria, né? Tanto a extubação quanto a desconexão, quando se trata de pacientes com traqueostomia, né? Com dispositivo traqueóstomo. E na UTI neonatal, né? Depois a gente vai discutir isso melhor, é um desafio maior. E a gente vai conversando e vocês vão entender por quê. Mas para a gente iniciar, ué, não está. Para a gente iniciar, eu vou começar provocando uma leve discussão. Vocês fiquem à vontade para opinar a respeito desse caso. Então, digamos que você é coordenador de uma equipe de UTI neonatal, habitualmente faz visitas de discussão sobre os casos da UTIM, juntamente com o médico rotineiro e a equipe multidisciplinar. Foi admitido no plantão do sábado um RN a termo, peso de nascimento 3.850 gramas, com 3 dias de vida, com diagnóstico intraútero de hérnia diafragmática mais hipoplasia pulmonar, com cardiopatia congênita a esclarecer. Encaminhado de um hospital de menor porte, onde a UTIM não dispunha de suporte adequado para atendê-lo. RN com quadro compatível com síndrome hipoxia-isquêmica por asfixia perinatal. Foi transferida em ventilação mecânica, antibiótico terapia, infusão de adrenalina contínua de 0,03 e fentanil de meio. No hospital de origem, iniciado o Prostin de 0,02, uma vez que não tinham certeza de qual cardiopatia o bebê tinha. O RN apresentava episódios convulsivos, apesar do uso de anticonvulsivantes em doses adequadas. Recebia ainda hidratação venosa, com resíduo pela sonda nasogástrica, totalmente entregue ao ventilador. Foi avaliado pela cirurgia pediátrica, que sinalizou que não havia condições cirúrgicas naquele momento. Então, né, só para a gente pensar, isso é um caso que acontece ou não na nossa rotina, no nosso dia a dia? O que é que vocês me dizem? Super acontece. Um caso razoavelmente comum, né? Ainda que não seja sempre uma hernia diafragmática, mas com outro nome, com outra cara, mas razoavelmente comum, né? Se diante de um caso desse, né, a gente for imaginar qual a nossa primeira abordagem com um bebê como esse, o que é que vocês poderiam me dizer que seriam propostas adequadas de tratamento? Neulane, eu acho que a gente ia ter que primeiro abordar a família para entender o que eles estão pensando disso, o que é que eles imaginaram, como é que é isso. Eu acho que eu começaria abordando a família. Abordando a família. Quem Sim, mais? O claro que é que que vocês opinam olhando mais? sintomas, né, para poder tratar, mas eu acho que a gente ia ter que escutar a família. Vocês acham que para esse paciente, né, que tem um quadro tão grave, e além de um diagnóstico já complexo da hérnia diafragmática, da cardiopatia, teve uma asfixia que tem sinais, né, de síndrome hipoxia-isquêmica. Vocês acham que aí propor uma limitação de suporte de vida e uma extubação paliativa já seria adequado? Bom, posso falar? Claro. É, Você colocou que ela tem uma síndrome hipoxia-isquêmica, mas assim, você não colocou a gravidade dessa síndrome hipoxia-isquêmica. É, então, assim, pode ter sido um quadro que a gente considere leve, né? Tem uma cardiopatia que a gente não sabe o que é. Uma hernia diafragmática já é gravíssimo com hipoplasia pulmonar, né? Realmente, eu acho que você dá aquela medida de suporte inicial, mas conversar com a família para saber qual seria o plano de cuidados dessa criança, acho que é fundamental aí, porque é muita coisa, né? É muita coisa para um bebê. Então, a ideia, né, dessa provocação, e a gente vai ficar nesse slide aqui, é uma reflexão inicial que a gente realmente tem hoje, né,
essa ampliação de uma abordagem em cuidados paliativos, mas um cuidado que a intubação paliativa começa a ficar muito banal. Então, a gente tem ouvido casos, né, de pacientes que mal chegaram ao hospital e as pessoas estão propondo intubação paliativa. Aqui em Brasília, no passado, eu escutei casos de gente querendo realizar a intubação paliativa em pacientes ainda no pronto-socorro, sem ter nenhum plano de cuidado escrito no prontuário. Então, vocês trouxeram já duas coisas importantes, né? A primeira, conhecer melhor quem é esse paciente para estabelecer esse planejamento de cuidado. E não tem como estabelecer um planejamento, um plano de cuidado, sem conversar com a família. Entender quais são as expectativas, as perspectivas, entender como está o contexto, né, dessa criança junto com a sua família, para que a gente possa começar a construir essas alternativas, vamos dizer assim, mais adequadas, individualizando para o cuidado com este paciente. Então, vamos lembrar disso que a gente conversou aqui e lá na frente a gente vai voltar a esse ponto. Então, o começo de tudo, né, é a ação de começar, de iniciar alguma coisa, o início. Então, a gente não pode começar pelo fim. Então, a gente tem que pensar, como vocês bem falaram, numa conversa com a família, eu diria que também numa conversa com a equipe, a gente ali não descreveu ainda, né, uma discussão em equipe, e um entendimento, um consenso de quais seriam as melhores medidas para compor o plano de cuidado desse bebê. Então, um bebê que tem condições complexas, muito graves, né? A hérnia diafragmática por si só já soma com a cardiopatia congênita, além de tudo, ainda foi asfixiado com encefalopatia hipoxisquêmica. Então, é um quadro muito cheio de comorbidades, né, que podem levar juntas a uma morte de forma muito precoce. Mas ali não há elementos ainda que nos permitam definir isso de cara da prática de uma limitação de suporte de vida ou de uma intubação paliativa num paciente que está apenas começando a sua história numa unidade, né? Então, a gente sempre, né, tenta dizer aí, ó, peraí, vai com calma, né? Vamos entender melhor o que é isso. Então, vamos dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro do conceito de cuidados paliativos, né, quando a gente está diante do quadro do paciente, a gente tem que sempre pensar do ponto de vista do conhecimento médico, mas também do entendimento da família, considerar suas expectativas, poder entender quais são os objetivos e as perspectivas que eles têm, para dentro disso daí, explicando, né, o diagnóstico que a gente tem, o prognóstico que é desenhado a partir desse diagnóstico e as opções terapêuticas que a gente tem ou não, pode ser que a gente não tenha, se a gente pode oferecer para esse paciente algo que seja capaz de modificar a evolução da sua doença, né, que possa reverter um quadro mais grave, ou se não, se a gente não tem opções a oferecer de medidas modificadoras da evolução dessa doença. A partir daí, prover as necessidades individualizadas e se antecipar aos eventos que podem prolongar ou aumentar o sofrimento desse paciente. Então, para isso, né, esse modelo aqui eu acho muito factível do ponto de vista de ser realizado e muito real naquilo que a gente vai fazer no dia a dia. Quando eu, né, a partir do momento que identifico uma condição como essa, acolho a família, entendo suas expectativas, defino um consenso em equipe, aí eu posso estabelecer as prioridades terapêuticas desse paciente. Eu posso entender se o melhor, nesse momento, né, é priorizar analgesia e sedação para alívio do sofrimento. Eu posso evitar intervenções fúteis a partir do momento que eu vejo que elas não vão contribuir. Eu posso promover um ambiente mais solidário, mais aberto, mais fraterno, se possível com mais privacidade para essa família. Posso propor um cuidado mais espiritual, um suporte psicológico, investigar, analisar
oferecer um suporte do serviço social para que essa família tenha alternativas, né, de receber algum tipo de ajuda. E aí sim, pensar em tomar as decisões de final de vida, considerando as possíveis complicações que esse paciente vai apresentar, priorizar o tratamento dessas complicações, mas colocar tudo nesse contexto para que tudo isso seja ofertado ao paciente sem que haja medidas desnecessárias ou fúteis. Então, quando eu tenho essa visão e entendo que isso é que vai trazer um benefício real para o paciente, eu posso falar que a construção de um plano avançado de cuidados é que vai dar a base, o alicerce para as novas tomadas de decisão de um paciente que tem uma condição muito complexa. Então, esse artigo é muito interessante, né? Onde ele traz que o plano avançado de cuidado, ele pode ser considerado em todo o processo complexo que inclui as reflexões dos desejos das pessoas, aquilo que pode ser colocado, né, dentro da representação do seu plano de cuidado, dos apontamentos que são necessários para construir esse plano, as discussões também da equipe médica em relação aos desejos do paciente e da sua família, mas daquilo que também é factível para a própria equipe, e poder, dentro disso, identificar o que é que de forma otimizada, o que é que de forma assertiva vai poder fazer parte disso e as possíveis mudanças que esse plano pode abarcar. Então, com isso daí a gente já sinaliza também que o plano de cuidado ele não é congelado. As tomadas de decisão elas não são engessadas. Elas podem ser flexibilizadas a partir do momento que isso pode ser revisado a qualquer momento. Então, o plano avançado de cuidado ele vai permitir que o indivíduo, né, faça planos de forma mais imediata, né, vamos dizer assim, a curto prazo, ou até a médio e longo prazo, caso o tempo de vida ainda permita. Ele vai aumentar, né, a aceitação, a assertividade daquilo que está nas diretivas, tanto da vontade do paciente ou da sua família, como também dos profissionais da saúde, naquilo que é possível ser oferecido. Ele vai aumentar as consistências, né, de acerto, como eu disse antes até, de medidas assertivas, a partir de uma individualidade do cuidado, uma vez que eu não posso generalizar, né, o planejamento de um cuidado, e ele vai aumentar a qualidade de comunicação, de oferta de cuidado, e, às vezes, se é um paciente que eu tenho condição até de dar alta e fazer esse planejamento de cuidado de fim de vida fora do hospital, aumentar a satisfação tanto com a qualidade da assistência recebida, quanto com a qualidade de vida que o doente e a família vai ter com ele fora do hospital no seu ambiente familiar. Então vejam que a gente está falando de uma condição muito crítica, e aí eu vou pedir que vocês saiam, né, da visão do bebê, do nosso caso, mas ampliando a visão para toda a população pediátrica e neonatal, e a gente enxergar que tudo isso aqui pode ser ofertado para o paciente e para a família, a partir de uma tomada de decisão da construção de um plano de cuidado e não se prendendo apenas a um procedimento que faz parte dele, como no caso da extubação paliativa. A partir daí, sim, entender que quando eu desenho um plano de cuidado, aí agora, nesse momento, direcionado para a população neonatal, eu dou aos pais o benefício, né, de ter um acesso à equipe assistencial e perceber que a equipe está mais segura, que a comunicação entre a equipe flui mais. Eu vou dar aos pais um certo senso de controle, porque eles estão participando na tomada de decisão. Eu vou permitir que eles percebam que o plano de cuidado definido traz também limitações, porque a gente pode não conseguir realizar por completo este plano. E eu vou propor uma melhor comunicação entre os membros da equipe de cuidado materno, de cuidado com o bebê, entre a própria equipe e da equipe com a família. Então, veja que quando eu desenho um plano de cuidado, o potencial de alcance que eu tenho, especialmente com o processo de comunicação e efetividade desse plano, aumenta muito. Diferente de quando a gente vai fazendo as ações, uma pela outra, ou discutindo procedimentos de forma individualizada. Então, vocês já devem conhecer esse modelo, né, que é adaptado daquele
fórum que teve de cuidados paliativos, onde foi construído um modelo, isso aqui é adaptado dele. Então, a partir do momento, né, que a gente define a irreversibilidade de um quadro a partir dos seus dados objetivos e subjetivos, né? Os dados objetivos são aquele que o próprio quadro me mostra. Os exames, a resposta ou não a tratamentos, a apresentação clínica do paciente. E os subjetivos? São aqueles que a equipe, pela sua experiência, pelo seu saber, diante daquele quadro, percebe que tipo de evolução aquele paciente vai ter. Juntando esses dados objetivos e subjetivos, se há consenso da irreversibilidade, compartilhar isso com a equipe multiprofissional e registrar isso no prontuário a partir do olhar dessa equipe multi. Aí, conversar com a família para que eles possam entender o diagnóstico, o prognóstico, aquilo que a equipe entende como irreversibilidade do processo, permitindo, né, que ao entender isso aqui, eles também possam expressar suas vontades, seus objetivos, suas expectativas, e a gente considerar, inclusive, suas crenças e valores, para poder, entendendo todo esse contexto, tomar as decisões dos objetivos de cuidado e o contexto familiar dessa criança, desse bebê. Aí sim eu vou poder instituir um plano de cuidados mais adequado, falando isso de forma individualizada para cada paciente. Quando a gente faz isso, a gente pode tomar uma decisão de limitação terapêutica, estabelecer e registrar essas metas e esses objetivos no prontuário e garantir todos os cuidados paliativos para o fim de vida desse paciente. Quando eu digo que eu vou priorizar ações paliativas, né, incluindo de forma especial a sedanalgesia, para evitar o sofrimento, a dor total, né, o sofrimento prolongado. E garantir também o suporte à família para que ela não se sinta desamparada, né, no final da vida do seu ente querido. E aí sim eu posso incluir aqui uma discussão se dentro dessas ações paliativas, uma delas será a extubação paliativa. Então veja que caminho a gente anda para poder chegar aqui. Então seria muito primário, seria muito elementar a gente tomar uma decisão assim que o paciente é admitido, de forma rápida e pouco consistente, a respeito de uma limitação de suporte de vida, já incluindo a extubação paliativa como medida inicial. Então, esse estudo é pediátrico, ele não é neonatal, né, realizado aqui no Brasil pelo grupo de BH, da Carol, e dentro dos casos, né, eles têm um serviço muito consistente. E dentro dos casos que eles investigaram lá, eles puderam ver, né, que a extubação paliativa é um procedimento complexo que envolve, né, uma responsabilidade muito grande. Então, a equipe que vai realizá-lo, de preferência, deve ser uma equipe mais experiente, que tenha um paliativista que possa conduzir essa equipe neste processo, que também promova ações junto aos demais membros da equipe para o entendimento e a redução do sofrimento a partir disso, e que o objetivo principal desse procedimento é que a gente tenha um procedimento seguro, realizado por uma equipe que entende o que está fazendo e não sofre com isso, e a partir daí se sente competente, né, se sente capaz para realizá-lo. Então, esse estudo teve como objetivo principal apresentar as características da população que foi submetida à extubação paliativa e, como objetivo secundário, analisar os fatores que estão associados a esse processo de extubação. Então, de uma forma muito rápida, a gente pode ver aqui, né, que foram crianças com diagnósticos diferentes, no total de um N de 19 pacientes, mas todas as condições que levaram a uma internação mais prolongada, a um tempo de ventilação mecânica muito variável, mas veja que é sempre prolongado. Então, se vocês observarem aqui, poucos pacientes, né, têm um tempo de ventilação menor que 10 dias, a sua grande maioria um tempo de ventilação mais prolongada, o que permitiu à equipe tomar uma decisão mais madura, uma decisão mais tranquila e provavelmente bem mais assertiva, né? Então, dentro dessa população, se a gente for prestar atenção, né, às suas características, a gente vai ver que muitos pacientes, né,
ainda estavam com tubo orotraqueal, mas outros já com traqueóstomo, que os pacientes ainda precisavam de suporte ventilatório no momento da sua retirada, há aproximadamente uma mediana de 31 dias, ou seja, era bastante tempo, né? Mas a gente viu ali que enquanto teve paciente com 3 dias, teve paciente com mais de 200 dias. Então, há uma variação grande, né, do número de dias. O processo de decisão de limitar o suporte de vida e retirar a ventilação mecânica, a partir do momento que se decidiu até a retirada, durou apenas um dia, ou seja, a partir da tomada de decisão, eles têm uma ação rápida, né, em relação a essa retirada, e após a retirada, o tempo médio, né, o N médio dos pacientes que morreram foi de 11, mas 8 pacientes tiveram alta para casa, ou seja, mais uma observação muito importante, que é a impressão que a gente tem que ao retirar a ventilação o paciente vai morrer rápido, ela não necessariamente se concretiza. E os sintomas que os pacientes apresentaram após a extubação, então alguns pacientes não apresentaram sintomas, outros tiveram dispneia, outros dispneia e dor. E a medicação que foi administrada para controle de sintomas. Além das medicações, o suporte de oxigênio, né, o suporte ventilatório que ainda foi feito de forma não invasiva, que é outra fantasia que se tem, muitas vezes a gente escuta, mas se fez extubação paliativa, por que é que vai pôr na máscara? Não seria uma distanásia, porque vai prolongar o sofrimento, né? Então as pessoas sairiam de um extremo, que era não aceitamos nenhuma redução ou retirada de suporte, para outro extremo, que é se retirou, então agora não vamos ofertar nada. Então não, a gente não pode sair de uma distanásia total para uma crueldade. A gente tem que sempre pensar qual o procedimento que vai oferecer conforto para esse paciente. Qual a forma que eu tenho de tratar, além da distanásia, retirando o suporte avançado, mas tratar também o sintoma que vai persistir. Então eu posso administrar o tratamento desse sintoma, tanto com medicações, quanto com formas não invasivas de oferecer oxigênio. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat, mas eu não abri. Se alguém quiser interromper para realizar, fique à vontade. Eu estou monitorando aqui, Paloma escreveu umas coisas, mas disse que vai deixar para o final. Tá certo. Tá bom. Fique tranquilo. Tá bom. Então, a gente vê, né, que essas variáveis, né, que envolveram esses estudos, que foram muito importantes, mostram para a gente também que alguns pacientes que ainda, né, no hospital, após o período de extubação paliativa, receberam oferta de oxigênio, receberam ventilação não invasiva, que tiveram necessidade de controle de sintomas após a remoção, né, seja do tubo, seja da desconexão do traqueóstomo, houve, né, uma variação pequena, estatisticamente não relevante, na maioria dos casos, mas que o importante é entender que, depois do procedimento realizado, cuidar do sintoma do paciente é fundamental. E aí esse outro estudo mostra, né, que dentro da dinâmica dos profissionais, né, na sua perspectiva, em relação a retirar suporte e manter o apoio à família, os cuidados com o luto, e aí o luto aqui, né, a gente não está falando ainda do grief, né, lá depois que o paciente morre, mas da preparação para o luto antecipatório, os cuidados que antecedem a morte, e tentar entender se na prática clínica, né, no dia a dia dos profissionais, eles entendem que esses fatores associados são importantes e, inclusive, a aceitação em relação à retirada dos procedimentos que incluem a retirada da ventilação mecânica. E ao que esse estudo acha, né? Que cerca de 50% da equipe concordava com a suspensão da ventilação mecânica. Então, onde é que estavam os outros 50%
dos profissionais dessa unidade, né? No caso aqui, médicos e não médicos, né? E a gente ter esse entendimento de que os médicos concordavam em 51% e os profissionais não médicos em 35%. E os demais estavam pensando o quê? Estavam entendendo o quê desses casos em que se praticou limitação de suporte de vida. Então, veja que muitas vezes o fato da gente ter uma alternativa de limitar suporte, incluindo a retirada da ventilação mecânica, não necessariamente quer dizer que a equipe está fazendo aquilo de uma forma tranquila, e isso pode gerar estresse moral. Então, a gente não pode ser agente de transtorno psíquico na equipe a partir do momento que ela realiza um procedimento, mas que ela não se sente preparada ou em condições psicológicas ou técnicas para fazê-lo. Então, para que a gente não seja causa de estresse moral, o ideal é que a gente seja muito cuidadoso nessa indicação e no estabelecimento desse consenso. Vejam aqui, que aceitar retirar drogas vasoativas, ECMO e diálise é muito mais comum para a equipe médica do que retirar a ventilação mecânica. Então, ainda é algo que mexe muito com os profissionais. E na neonatologia, né, que particularidades a gente tem? Então, esse estudo é bem interessante porque ele diz para a gente que a extubação paliativa, né, é uma medida frequente nas UTIs neonatais dos Estados Unidos, que aproximadamente, né, 3/4 desses bebês que morrem nas UTIs neonatais morrem com limitação de suporte de vida e que dentro dessas limitações de suporte de vida, a extubação paliativa é uma delas. Contudo, não é uma medida fácil e não há publicação de um guia que seja consenso para que as pessoas se guiem daquela forma, realizando extubação paliativa caso a caso. Então, vejam que, né, mesmo no meio onde o cuidado paliativo, né, está mais difundido, que há uma transferência, podemos assim dizer, né, da responsabilidade da tomada de decisão para pais e mães, no sentido do que eles aceitam ou não aceitam, ou desejam ou não desejam fazer com o seu bebê, diferente de outros países, né, que a equipe médica assume mais, ou de outros onde a decisão é mais compartilhada, como no Canadá, como na Austrália, e se aproxima mais da nossa realidade aqui no Brasil, né? A gente tem construído um cuidado paliativo mais compartilhado, vamos dizer assim. Então, mesmo numa realidade em que há essa transferência da responsabilidade e que o médico fica um pouco mais confortável no sentido de dizer a tomada de decisão também foi dos pais, né? Partiu deles que a gente poderia praticar esse procedimento. Mesmo assim, não há um consenso dessas medidas de forma, entre aspas, confortável. Então, há uma preocupação com a qualidade daquilo que se está oferecendo e se a proposta, né, de se aplicar alguma medida como um checklist ou um protocolo poderiam ajudar na tomada de decisão em relação à extubação paliativa para que isso seja feito de forma adequada e com boas práticas daquilo que se tem preconizado na literatura. Então, há uma proposta, né, de que se for uma opção do serviço começar a realizar extubação paliativa nos seus bebês, primeiro, possa se promover uma educação, depois, possa se difundir as informações para que todos estejam na mesma página e, por fim, que haja transparência com as medidas que foram tomadas para que a equipe vá entendendo qual o processo de evolução. Então, aqui o que é que a gente vai ver? Quando eu falo de educação, né? Então, eu vou disseminar, vou propagar artigos que discutam o tema, orientações a respeito daquilo para os profissionais, né, que estão promovendo o cuidado naquela unidade, entender qual o estado das práticas, né, as boas práticas em relação a como realizar isso da forma adequada e viabilizar de uma forma rotineira e eficaz para que todos possam ter acesso a essa informação e a essa educação para a realização da implantação de um protocolo
de intubação paliativa. A partir daí, depois desse processo de educação, aí sim eu posso fazer o kick-off, né? Dar início, começar as medidas que, de fato, sejam realizadas para a implantação e realização do protocolo. E aí, uma vez eu entendendo que a intubação paliativa, já aprendida, né, pela maior parte da equipe, com um protocolo já conhecido e que possa ser implementado, aí eu vou começar a trabalhar com a equipe. Quando usou o protocolo, qual foi o resultado? Melhoramos? Não melhoramos? Teve diferença entre o que praticávamos e o que fazemos agora? Então, esse artigo aqui discute essa implantação como estratégia para melhorar a comunicação da equipe em relação ao processo de intubação paliativa, mas também melhorar o suporte na UTI neonatal, no sentido dessa realização de um procedimento que é complexo e difícil para a equipe realizar. Então, dentro dessa análise, né, eles observaram que houve sim crescimento, né, uma melhora da comunicação, houve também uma melhora, né, em relação às respostas de se manter o conforto do paciente após a implementação do protocolo. Então, as pessoas passaram a acertar mais nos procedimentos, a realizar de uma forma mais consciente e adequada, e também houve uma melhor taxa, né, vamos dizer assim, do debrief de pós-evento. Então, após uma realização de intubação paliativa, como a equipe se sente, como é que a equipe dá o feedback daquilo que foi realizado, e houve também uma melhora nesse sentido, na percepção da equipe em relação a esse debriefing. Então, o que me parece, né, depois de ler esses artigos, é que aí eu vou fazer uma espécie de revisão dos três para a gente entender que na neonatologia, embora seja complexo e difícil, se a gente tiver um processo de educação e de melhoria da comunicação da equipe dentro deste processo, a evolução vai ser positiva. O que é que não pode? É da noite para o dia a gente querer que a equipe realize uma intubação paliativa de uma forma confortável, considerando apenas a condição clínica que o bebê apresenta, seja ela uma condição muito grave, ou seja ela uma condição totalmente limitante da vida, que pode levar a uma morte iminente. Então, há formas da gente trabalhar isso com a equipe para evoluir nos processos de realização de um procedimento tão complexo. Dito isso e feito esse overview, né, que a gente fez a respeito de intubação paliativa em pediatria e neonatologia, vamos continuar, vamos retomar o nosso caso lá de trás. Então, na visita da segunda-feira, pelos relatos do prontuário, via-se que não houve melhora do quadro clínico. Foi então decidido solicitar a avaliação da neurologia, troca de antibióticos e discutido se fariam nutrição parenteral. Um dos colegas questionou: todo este investimento... Não, desculpa, eu acho que teve algum erro aqui quando eu digitei. O colega questionou se todo aquele investimento, né, seria mantido e se em caso de PCR o bebê seria reanimado. Esse é o questionamento dele. O que causou um certo desconforto em alguns membros da equipe. Uma das enfermeiras foi enfática em considerar que o bebê deveria entrar em cuidados paliativos, quando então a médica residente perguntou se seria caso de realizar uma intubação paliativa. Esse caso que eu trouxe para vocês, né, eu fiz algumas alterações no texto, mas é um caso real. Ele é baseado num caso real. Então, foi um caso provocado pela médica residente, uma residente do 4º ano, que ao ver um quadro do bebê tão grave que ela recebeu no sábado, e na visita da segunda-feira o bebê se mantinha muito grave, se não era o caso de fazer a intubação paliativa. E aí ela se sentiu mais à vontade a partir do momento que esse colega, né, se posicionou e perguntou se ia mesmo manter todo aquele investimento, toda aquela tecnologia nesse bebê, uma vez que ele não tinha respondido, né, aos tratamentos que estavam sendo realizados, e a equipe estava discutindo chamar a neuro, fazer parenteral, se ele entrasse em insuficiência renal, se ia dialisar e tal. E aí eles pararam tudo e
tanto esse médico, quanto a enfermeira, quanto a residente, fizeram esse questionamento. E aí foi bem um momento um tanto quanto desconfortável, porque várias pessoas da equipe se posicionaram de forma contrária, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Como proceder essa discussão com a equipe interdisciplinar? Quais as principais considerações a se fazer para garantir a melhor tomada de decisão? Qual o papel dos pais e como envolvê-los no processo decisório? E a intubação paliativa estaria indicada na condição desse bebê? O que é que vocês acham? Bom, pelo jeito aí, a equipe está cada um numa página diferente desse livro, né? Cada um está numa página. De entendimento aí, essa equipe aí está ainda bem confusa. Uns estão querendo investimento, acho que tem que ter investimento, outros estão ponderando se vai reanimar ou não, e o outro já está querendo estubar paliativamente. Então, cada um está numa página. Como é que faz aí? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. O que é que você acha? Qual o melhor caminho? Eu acho que a gente precisa sentar, todo mundo, a equipe toda, e entender qual é o desejo aí de cada um que está nessas páginas diferentes. Eu acho que a gente precisa entender, compreender por que que um quer fazer extubação paliativa, porque o outro não quer. Porque eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Não dá para a gente tomar essa decisão sem uma conversa entre a equipe e tentar pontuar isso. É uma coisa, é uma doença que tem uma perspectiva, é uma doença que a gente pode ter um tratamento, em que momento da doença esse neném está. Eu acho que a gente vai ter que pautar todas aquelas questões que você traz naquele diagrama do subjetivo, do não subjetivo, para que a gente consiga chegar num consenso. Penso eu, viu, Neulane, que eu responderia assim. Se fosse uma pergunta de prova, acho que eu responderia sim. Então, a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Quando a gente fala em consenso, o consenso ele pode ser não necessariamente da equipe toda, mas de um grupo que faz parte da equipe que pode discutir e levar ao entendimento pleno daquele, exatamente como a Lília trouxe, né? Daquele diagrama que eu apresentei, daquele fluxo, né? Que parece tão lógico, mas que é difícil de fazer na prática, que é todo mundo da equipe chegar a um consenso. Primeiro, o quadro desse paciente é irreversível? Então, vamos pensar lá. Ele tem uma hérnia diafragmática com hipoplasia pulmonar, muito grave, uma cardiopatia associada que a gente ainda não sabe qual é, e uma condição de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que por si só também é grave. Então, a gente tem 3 condições muito graves e que o bebê que já chegou ao hospital usando adrenalina, em ventilação mecânica, com sinais que impediram até a cirurgia pediátrica de se posicionar em relação à cirurgia do bebê, né? Ele não tem teto para fazer cirurgia. Então, dentro de uma condição tão complexa, há um consenso de que esse quadro é irreversível ou ainda há expectativa de mudança do quadro? Então, o primeiro ponto é esse. Se a gente não chegar ao consenso da irreversibilidade, daí a gente nem avança. A gente para por aí. Esse consenso tendo sido feito, digamos, é um quadro irreversível, o bebê não vai ventilar por conta da hipoplasia pulmonar, ele não vai sair do choque porque tem uma cardiopatia associada a uma situação de sofrimento, né? Pela isquemia miocárdica importante, que veio da asfixia perinatal. Então, a gente não vai ter a possibilidade de reverter o quadro desse bebê que permita ele ir para a cirurgia. Então, este consenso realizado, a gente pode, né, chamar os pais, entender as suas expectativas, as suas perspectivas, a sua visão, explicar para eles o diagnóstico e o prognóstico do bebê e permitir que eles expressem as suas vontades,
mas também colocar para eles o que é que dentro dessas vontades a equipe alcança ou não alcança oferecer de tratamento que modifique a evolução do bebê. A partir dessa visão, a gente consegue, com o consenso da equipe e com o entendimento com a família, avançar para a tomada de decisão. Essa tomada de decisão necessariamente tem que incluir a limitação do suporte de vida ou a extubação paliativa? Não. Para esse bebê, só reduzir a droga vasoativa e retirar a adrenalina já seria uma limitação. Olha, outra preocupação com esse bebê. Ele tem cefalopatia hipoxisquêmica? Tem. Mas ele deve estar num processo também de sofrimento e deve ser doloroso porque está com um pulmão hipoplásico, com vísceras abdominais no tórax, uma ventilação mecânica distendendo essa caixa torácica. E ele chegou com meio de fentanil. Então, será que não existem outras medidas a serem realizadas antes de decidir por uma intubação paliativa? Então, garantir todas as medidas de conforto, talvez melhorar essa sede analgesia, talvez discutir se a primeira medida não seria retirar a droga, para aí sim depois, todas as medidas realizadas, todo o processo de comunicação bem feito com a família, um acolhimento bem adequado, sentar e decidir. Agora que todas as primeiras medidas foram tomadas, é o momento da gente discutir se retira ou não o suporte ventilatório. Então percebem que a gente não precisa ter ansiedade de responder se realiza ou não realiza uma intubação paliativa nesse primeiro momento. O ideal é, dentro de toda essa condição que a gente já abordou, né, já falou agora, garantir todas as medidas, sentar de novo com a equipe e dizer, olha, de tudo que a gente fez, o bebê respondeu assim, assim, assim. Ele evoluiu dessa e dessa forma. Agora a gente pode discutir se tem sentido ou não manter a ventilação, se a gente está só prolongando o sofrimento, se a gente pode promover outras medidas de cuidado e aí ver se a melhor delas para evitar, né, o prolongamento de uma distanásia seria retirar o tubo. E aí eu já me cerquei de todos os cuidados, já fiz um processo de comunicação adequado com essa família, já acolhi, já ouvi, e aí sim a extubação paliativa passa a ser um procedimento no meio de todo um planejamento de cuidado que já foi realizado. Vejam como muda a abordagem, diferente de numa visita, a gente, numa discussão muito breve, alguém perguntar, não era para tirar esse tubo? E a gente dizer, já não respondeu, está muito grave, vamos tirar. Então a ideia dessa nossa discussão era meio que passar essa ideia de que há toda uma programação e um plano para depois chegar à conclusão da finalização disso com mais um procedimento de retirada de suporte, que seria a extubação paliativa como o último deles. Último, vírgula, porque a gente viu também que depois que retirar, a gente vai precisar controlar os sintomas. Eulânio, eu acho que assim, talvez a gente, com isso que você traz, devêssemos pensar de não ter pressa para tomar várias decisões, mesmo quando a gente já sabe qual é o final dessa história, né? Mas é difícil a gente tomar decisões sobre a vida das pessoas, né? Porque a gente não pode brincar de Deus. Então, eu acho que essa reflexão que você traz, de que a gente precisa subir vários degraus de discussões e reflexões, que é isso que a bioética traz com muita propriedade, da gente pesar todas as possibilidades e encontrar qual é a possível. Às vezes não é nem a que a gente quer e nem é a que a gente acha melhor, mas o que é possível. E essa reflexão de que a vida do nosso paciente é muito importante, as decisões da família são muito importantes, mas o que a gente causa na equipe também tem um poder muito grande, né? Então, às vezes,
A equipe não está nessa página, como diz Lucinha, não dá para a gente ficar querendo inventar a roda, porque a gente precisa ter, assim, muito amadurecimento, sabe aquilo que a gente chama de fé madura, eu acho que é isso, eu acho que a gente, em equipe, precisa amadurecer, para que a gente possa avançar. E eu acho que, e o seu gráfico é uma dos que você mostrou e agora, a maior dificuldade é tirar a comida, tirar o soro e tirar a ventilação. Acho que a gente precisa pensar por que que a equipe tem tanta dificuldade com esses três temas. E porque eles mexem muito profundamente com as nossas questões pessoais, com a nossa cultura, com as nossas crenças. Então, eu acho que o que você traz é muito reflexivo, para que todos possam entender a importância, e a gente não tem que ter pressa de nada. A gente precisa construir, isso é um processo de construção. Ana Paula quer falar. Pode falar, Ana. Boa noite a todos. É, eu achei muito interessante, né, o questionamento que o doutor Neolânio fez a respeito de, será que antes, né, da extubação, a gente não poderia fazer outras medidas que, na tentativa de eliminar medidas fúteis, né, e avaliar, por exemplo, a dor desse paciente. Isso foi um ponto que me tocou de forma assim, realmente, vamos olhar de uma forma mais global e não focar somente na extubação, né? Como o doutor Neolânio falou, a extubação é um ponto a ser feito, mas e os outros? Será que a gente não pode ir amadurecendo outras coisas antes e depois chegar no ponto da extubação? E aí talvez a equipe esteja um pouco mais coesa em relação a esse procedimento em si, que como a senhora falou, a doutora falou, é uma coisa que toca mais, né? Justamente a questão do alimento, da ventilação, é sempre uma questão mais delicada. Então, eu achei ótima essa reflexão de fazer um olhar mais integral, né? Antes de chegar somente na extubação. Antes de Neulane falar, eu queria dizer, porque só quem está falando aqui sou eu, né? Então, antes de você começar de novo, o meu professor de bioética diz que a gente costuma dar respostas rápidas. E as respostas rápidas para as perguntas que nos são feitas, normalmente não são as melhores. Então, a gente precisa refletir. Eu acho que isso que Neulânio traz é reflexão. É reflexão, é pautar as opções, é entender o que é que a gente está falando. Esse neném estava certamente sentindo dor e ficou por isso mesmo, né? Quer dizer, ficou por isso mesmo, a gente já estava pensando em algo lá na frente, mas a gente não tratou a dor do neném para depois discutir que isso é uma coisa que nós todos precisamos fazer. Antes de qualquer coisa, controlar sintomas. Eu acho que a gente tem que estar refletindo, e eu agradeço muito, Neulano, você trazer essa reflexão para a gente, mas eu vou me calar, porque só eu que estou falando. Mas obrigado pelas colocações de vocês, é exatamente isso, né? É trazer essa reflexão e que a gente coloque a extubação paliativa dentro desse arcabouço como uma das medidas a se realizar, mas de muitas, né? E eu vou encerrar falando isso aqui para vocês, né? Esclareça bem o diagnóstico, o prognóstico, a irreversibilidade e a falta de terapia modificadora da doença com a equipe e com a família. É preciso um consenso, não uma unanimidade. Então, esse ponto aqui é primordial, é o primeiro passo. Depois, tem uma comunicação empática, porém clara e efetiva. Não deixe dúvidas nem brechas no entendimento de que se trata realmente de uma condição irreversível e que as medidas serão paliativas ou de limitação de suporte de vida por conta disso. Em terceiro, tem um consenso do time que irá participar da extubação paliativa. Qual o melhor dia para fazer? Qual a melhor hora para a equipe? Quem desse time vai fazer parte? Considere que a família pode estar presente e que ela pode ter desejos para realizar essa extubação
com algumas preferências, por exemplo, com a roupa tal, no horário tal, com a presença de mais alguém. Então, compartilhar isso com a família e explicar que o procedimento nem sempre é confortável, que a criança poderá fazer dispneia, poderá fazer cianose, que poderá haver sintomas que a equipe vai controlar, vai medicar, vai fazer oxigênio para aliviar. Então, as medidas que serão feitas. Nunca prever tempo para a morte do paciente. Vocês viram lá no estudo do grupo de BH que houve pacientes que tiveram alta, foram para casa após a extubação paliativa, né? Então, ter essa consciência, né, de transmitir para a família que a morte pode ser precoce, mas pode também não ser. Controlar os sintomas, como a gente já falou, né? Não deixar parecer que a criança foi esquecida depois do procedimento de extubação paliativa. Isso é um medo dos pais, né? Que haja a impressão de que seu bebê foi esquecido depois que estubou. Oferecer suporte psicológico e emocional, e aqui eu sempre falo, né? Suporte psicológico é sim do psicólogo, com toda a técnica e competência que eles têm, mas o emocional é de toda a equipe. Colocar uma mão no ombro, olhar no olho, dizer uma palavra de carinho, de conforto, é suporte emocional. Então, isso é de todo mundo. Garantia das medidas de conforto e suporte após a extubação, que já falamos, e preparar essa família para o apoio ao luto. Não deixá-los sair por aí, né, sozinhos, como se fossem esquecidos, como se não tivesse sido importante aquele tempo que eles passaram com a equipe. Então, se puder estruturar um grupo de acolhimento do luto, melhor ainda. Se não, pelo menos garantir a abertura para a equipe conversar, para ter um atendimento com psicólogo, com psiquiatra, um profissional de saúde mental, que possa acolher esses pacientes. Tem UTI que, quando não tem isso, faz uma roda de conversa mesmo, acolhe de uma forma mais espontânea, né? Mas vamos ficar aqui juntos, também dá certo, né? Já é alguma coisa. Então, eu digo que isso aqui são os passos para a gente garantir que a extubação paliativa está sendo bem realizada, está sendo mais um procedimento que faz parte do plano de cuidado, mas ela não virou o centro do cuidado paliativo na unidade. Compartilhando com vocês uma última coisa, eu trabalho no HMIB, né, no cuidado paliativo perinatal com as gestantes. A gente faz limitação de suporte de vida e não intubação e não reanimação em sala de parto. Os bebês falecem no colo dos pais, com todo o carinho e acolhimento da equipe. A gente faz na UTI neonatal, nas enfermarias de pediatria e na UTI pediátrica. E o único lugar onde eu não faço extubação paliativa ainda é na UTI neonatal. Por que não? Porque é muito sofrido para a equipe ainda não se sente segura e preparada. Nosso grupo está ativo desde dezembro de 2016. E a gente ainda não chegou nesse momento na UTI pediátrica. Na UTI neonatal. Na UTI pediátrica a gente faz e com tranquilidade. Na enfermaria de pediatria, né, nos pacientes que estão no ventilador, no traqueóstomo, já fizemos algumas desconexões paliativas. Mas na UTI neonatal, o que é que a gente faz? Reduz a ventilação mecânica, os parâmetros, retira droga, contraindica ou para a diálise, mas a gente não tira a ventilação mecânica nem o tubo, porque a equipe sofre muito com isso, desde a hora da discussão, né? Então, a gente não está ali para fazer a equipe sofrer, né? A gente está ali para fazer um trabalho juntos. São muitas mãos, né, trabalhando juntas. Então, a gente compreende que dar a mão para a equipe e permitir que eles vivam isso de forma mais tranquila também é importante. E aí a gente não faz, porém, na maioria dos bebês, como vocês também bem sabem, né, eles não têm reserva. Então, quando a gente reduz os parâmetros e retira a droga, a grande maioria deles já para. E aí, o que a gente tenta fazer, né? Garantir as medidas de conforto, especialmente a sedanalgesia, o aconchego dos pais, colocando no colo, fazendo contato pele a pele, promovendo, né, essas medidas que fazem parte desse cuidado mais humanizado e
deixando o bebê evoluir para a morte naturalmente, sem retirar o tubo. Já trabalhei em outra UTI neonatal, né? Antes de morar aqui em Brasília, eu morava em Fortaleza, lá a gente fazia. Retirava o tubo dos bebês, muitas vezes no colo das mães, e com sucesso, com tranquilidade, e para a equipe lá isso não era um motivo de sofrimento. Mas na nossa equipe aqui ainda é. Então a gente está dando um passinho de cada vez, evoluímos muito, né, ao longo desse tempo, mas isso ainda é uma medida difícil para a equipe. Então estou compartilhando com vocês para dizer que a gente pode fazer um bom cuidado paliativo com medidas de conforto proporcionais e adequadas, sem necessariamente ter que tirar o tubo do bebê, mas ir adequando isso da melhor forma possível. Então, é uma forma de cuidar também da equipe, né? Então, é esse povo aqui que trabalha comigo. Aqui está faltando o nosso psicólogo, Marco, e a nova psicóloga da equipe que trocou recentemente, a Cecília. Mas é basicamente essa turma aqui que trabalha comigo, e a equipe multi. Aqui tem enfermeira, tem psiquiatra, geneticista, obstetra, fisioterapeuta e 3 neonatologistas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês para alguma pergunta. Fiquem à vontade. Neulânio, Flávia pergunta se já aconteceu dos pais voltarem atrás e pedir para voltar com o suporte. Na minha realidade, não, Flávia. A gente sempre faz assim, sabe? Discute a extubação, discute a retirada do suporte, entra em consenso, né, com a equipe, depois com os pais, e antes da realização, tipo na véspera, senta com eles e checa sobre tudo. Aí geralmente a gente não faz uma outra reunião, não. Um profissional da equipe que tem mais vínculo, que está mais aproximado, ou alguém da própria UTI, né, ou da enfermaria, da equipe da rotina, vai lá e conversa para ver se está tudo bem, se está seguro daquilo, se está confortável, se tem algum questionamento a mais. Mas quando a gente faz o procedimento é porque tudo está muito redondo e acertado. Então, nunca houve. Uma pergunta aqui que diz como abordar os pais em relação à conversa de extubação paliativa e retirada de drogas. Eu acho que... Então, eu vou deixar você responder, Neulano, porque você é o dono da aula. Então, isso aí dá outra aula, viu? A comunicação, né, a abordagem, a construção, eu costumo dizer que ela é progressiva. Então, eu costumo dizer que esse processo é construído, né? A gente não vai, de uma hora para outra, conseguir propor aos pais a retirada de um suporte, de uma droga, de um dispositivo que seja, sem essa construção. Então, normalmente, a gente faz isso depois de uns 2 ou 3 momentos de conversa, em que tudo seja explicado com detalhes, com a percepção da compreensão da irreversibilidade do quadro, da falta de alternativas terapêuticas que modifiquem aquela evolução. E, normalmente, eu faço um processo assim, olha, eu posso falar para vocês o que a equipe entende que seria mais adequado para o seu bebê? Então, a gente entende que dentro desse processo de sofrimento, as medicações tal e tal estão hoje provocando mais mal do que bem. A gente, embora possa manter a medicação, a gente entende que hoje ela traz mais malefício do que benefício para o bebê de vocês. Então, a melhor alternativa seria começar a retirar e ver como é que o bebê fica, porque a gente acha que o corpo dele já dá sinais de que não suporta mais o quadro e a medicação. O que é que vocês pensam sobre isso? E aí a gente deixa eles falarem. Já aconteceu de algum pai, alguma mãe dizer assim, não, eu não quero que tire não? Já. Aí, normalmente, a gente estabelece um prazo para conversar de novo, a partir de como o bebê se comportar daquele dia em diante. Então, eu digo, então tá bom, a gente vai manter por hoje, amanhã, mas quarta-feira a gente vai conversar de novo e ver como foi a resposta.
O senhor percebe, a senhora percebe que se não tiver resposta, a gente não tem como manter isso, porque está começando a ficar claro que a gente está mantendo o bebê sofrendo por conta das nossas ações médicas. Então, isso não tem sentido, não é bom para o bebê. Então, daqui 2 dias a gente reavalia, tá bom? Então, a gente faz uma proposta de reavaliação, já com uma definição de tempo para aquilo. E aí, geralmente, na segunda conversa, eles percebem e aceitam. Normalmente, na primeira conversa já aceita. Mas quando o caso é mais complexo, mais difícil, a comunicação é mais dura, ou os pais estão mais sofridos, pode demorar um pouco mais. Aí a gente faz assim. Lu, vai lá. Vamos lá. Deixa eu fazer aí uma pergunta de como você prepara o bebê para a extubação paliativa. Por exemplo, eu trabalho no hospital, onde é centro de referência em hipotermia terapêutica, né, para bebês com asfixia perinatal. Então, a gente vê com frequência casos, não só morte encefálica, outra não é extubação paliativa, mas com lesões graves, né? Comprovadas por exames laboratoriais, eletroencefalográficos, ressonância, e a gente tem o bebê que tem a compensação da parte hemodinâmica, onde você já retirou todas as drogas, né? E aí você tem um bebê que está ali com uma dieta, ele tem uma respiração irregular, né? E aí, depois de toda essa conversa, como é que você prepara esse bebê para a extubação? Quais são as medidas que você faz para extubar esse bebê? Primeiro de tudo, né, que isso é individualizado. A gente não vai conseguir, como é que eu posso dizer, protocolizar isso, mesmo se tratando de mesma doença. Então, normalmente, a gente tenta, né, observar uma estabilidade clínica nos últimos dias, que permitam que a gente mostre para a família. E quando eu falo estabilidade, não é no sentido positivo, não. É estabilidade no sentido de dizer assim, olha, esse quadro não muda, mesmo que seja para pior ou para melhor. Se for para pior, aí eu estou falando realmente de uma limitação de suporte de vida, que eu vou retirar provavelmente droga e o bebê nem vai suportar, mas pelo que eu entendi do seu comentário estando tudo isso controlado do ponto de vista hemodinâmico e clínico, como fazer, né? Então, a gente vai lidar com as ausências de variações. Então, temperatura está ok, pressão está ok, a via alimentar, se for um bebê que se alimenta, está ok, ou já foi decidido fazer controle de sintomas por sonda, por gastrostomia, por via subcutânea, né, no caso de uma hipodemóclise. Como que a gente vai fazer? Então, cercando-se de todos esses cuidados, a gente prepara também a equipe para informar para a família que vai ter fisioterapia, que vai ter cuidado de enfermagem, que vai ter visita médica e observação dos sintomas e do quadro do paciente. E um cuidado que a gente tem é esse que eu falei antes, do time que vai proceder à extubação, que está presente, está em condições de realizar e preparado para realizar. Então, para o momento, quanto mais simples, melhor. Conforto para o bebê, uma pessoa que dê apoio, suporte para a mãe ou para o pai, né, para a pessoa que estiver acompanhando, e uma retirada tranquila, mas, como é que eu posso dizer, rápida e sem muitas manifestações de coisas complexas, sabe? Então, é chegar lá, geralmente a fisioterapeuta vai junto. Quando eu prefiro eu mesmo tirar, desconectar. Quando não, a pessoa da equipe que estiver mais apta realiza. Não sei se eu te respondi. E você usa medicação, você faz... Tudo preparado. Opioide, tá, caso tenha dispneia. Tá. Uhum. Então, normalmente, a gente deixa morfina. Se for um bebê que já está em analgesia, a gente deixa preparado para um resgate. Se não tiver em analgesia, morfina pronta para fazer por hipodemóclise ou solução para fazer na GTT.
sempre morfina pronta. Uhum. A gente não faz, né, midazolam, a não ser que seja um paciente que esteja em sedação paliativa, isso é muito raro de acontecer. Então, a medicação mais usual para a gente ter à mão é a morfina, e não preparo droga de reanimação, porque a morte é um desfecho esperado. Então, a equipe já vai ciente, a família já vai ciente de que poderá, sim, evoluir com cianose, bradipneia e morte após o procedimento. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo, que não necessariamente vai ser rápido, mas pode acontecer. Então, a única droga que a gente deixa preparada é a morfina, para resgate, especialmente da dispneia. Você deixa essa criança monitorizada? Depende. Se for uma criança que a gente acha que já está em processo ativo de morte, não. Mas se for uma criança que a gente não tem certeza, por exemplo, está clinicamente muito estável, sem nenhuma variação de parâmetro, e que pode durar mais tempo, a gente deixa monitorizado ainda por algumas horas ou dias. Eu queria fazer uma observação, viu? Porque eu faço algumas drogas antes, para dar um conforto melhor. Então, a gente tem o hábito de fazer escopolamina, de fazer furosemida. Às vezes, quando está muito tempo de intubação, a gente faz um corticoide, mas, assim, é muito de cada grupo mesmo. Eu queria fazer Bem uma... lembrado, Lília, É, por causa de estidor, né? é, Então, a gente não deixa pronto, é. mas nos pacientes que têm risco, né, de fazer edema de glote, essas coisas, a fisioterapeuta está sempre atenta para fazer nebulização com adrenalina e, se necessário, a gente faz um corticoide endovenoso. Mas não é uma prática corriqueira preparar esse paciente como se fosse um protocolo de extubação normal, né? Vamos dizer assim, extubação com sucesso. Aqui e acolá alguém da UTI pede, vamos fazer um corticoide, o tubo está aí há muito tempo, é um tubo calibroso, aí a gente deixa. Eu queria fazer uma consideração dessa questão da gente evoluir para isso, e eu acho que o fator espiritual, o sofrimento espiritual é um sofrimento muito verdadeiro nessas famílias, e acredito que na própria equipe de saúde, então, eu tenho a impressão que a gente tem que ter muito cuidado com essas questões do sofrimento espiritual, porque a gente tanto se preocupa com o social, o emocional, o psicológico. Eu acho que a gente tem que estar bem atento para esses ritos e rituais, para essas questões espirituais de cada um. E a gente percebe que, principalmente na equipe, a gente tem muitos conflitos por conta dessas questões. Então, você trouxe lá na frente a questão do estresse emocional, né, ético, moral da equipe. Acho que a gente tem que ficar bem atento aí, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Meulana.